Vamos abrir a Bíblia no livro do Eclesiastes. Eu vou pedir para você deixar aberta no capítulo de número 9. Deixa a sua Bíblia aberta aí, no capítulo de número 9 do livro do Eclesiastes, o pregador, né? Lembrando, retomando aqui aquilo que nós vimos na primeira aula, que o Eclesiastes é um termo do latim que significa aquele que chama a congregação para reunião e se torna o orador, aquele que fala. Então é o pregador, aquele que transmite a mensagem. E ele está compartilhando das experiências da vida e como ele viu o agir de Deus debaixo do sol, nesse viver nosso aqui na terra, nesse momento pelo qual nós passamos pelas batalhas, pelas conquistas, pelas dificuldades, pelas lutas, como nós enfrentamos tudo isso. E hoje, o assunto é muito importante para nós, para que nós possamos também buscar em Deus sabedoria e discernimento para lidar com todas as circunstâncias que fogem ao nosso controle. E para isso eu queria iniciar a nossa aula hoje, fazendo a leitura dos 2 primeiros versos do capítulo 9. Diz assim: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. O pregador, ele inicia o 9º capítulo dizendo assim: olha, eu dediquei tempo da minha vida para entender algumas coisas, ou para perceber algumas coisas. E uma das coisas que eu percebi e que eu vi pela repetição dos acontecimentos é que aqueles que são justos, aqueles que são sábios, esses têm as suas ações nas mãos de Deus, mas o que eles sofrerão na sua vida, não dá para dizer. Por mais que uma pessoa haja da maneira correta, não tem como prever o que vai acontecer com a sua vida debaixo do sol. Nós não sabemos, não tem como saber o futuro, tudo lhe está oculto. Nem sempre o justo vai receber neste mundo retribuição justa. Nem sempre aquilo que nós esperamos de bom que aconteça com quem age correto, infelizmente pode vir a acontecer na vida de quem age correto. Há uma situação que está além tão somente das nossas atitudes e do nosso comportamento. É isso que ele está dizendo: olha, os justos e os sábios, os seus feitos estão nas mãos de Deus, mas se ele vai receber em retribuição o amor ou o ódio, nós não sabemos. Se você demonstra amor por uma pessoa, e se essa pessoa vai te retribuir com um ato de amor, você não sabe, certo? Não dá para saber, não dá para prever. E é sobre esse assunto que o capítulo 9 trata
aos corações dos leitores, né? Então ele vai dizer, olha, tudo está oculto, tudo sucede igualmente a todos, todo mundo está sujeito a todas as coisas. Uma pessoa justa, que faz todas as suas tarefas com zelo, com cuidado, ele pode sofrer consequências que não são boas, assim como alguém que pode agir de maneira errada. Quando você vai ao campo, suponhamos que um trabalhador no campo, ele cuida da sua lavoura, ele faz tudo correto, ele põe o adubo, ele rega, ele tem todo o zelo. Pode vir uma chuva de pedra e estragar a sua lavoura, e o vizinho que às vezes não cuidou da sua lavoura, vai sofrer da mesma chuva de pedra. Ou seja, aquele que agiu corretamente, que cuidou com zelo, está sofrendo do mesmo mal que aquele que não cuidou. Você pode cuidar da sua saúde, vou ter uma vida equilibrada, balanceada, vou cuidar da minha alimentação, eu vou praticar exercícios. E o outro pode falar assim, eu vou viver uma vida desregrada, eu vou comer tudo que eu não posso, tudo que eu não devia, vou exagerar em tudo que eu não devia exagerar, e às vezes o bendito vive com saúde até os 100 anos, e você passa a vida inteira tentando controlar o colesterol alto com problema de saúde. Certo? Não era para ser assim, não. Se eu cuido, era para eu estar melhor do que quem não cuida. Mas, infelizmente, não tem como a gente prever o que vai acontecer. E por isso, há uma imprevisibilidade. Versículo 2, ele põe isso para a gente. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. O que acontece com um, também acontece com o outro. E isso gera muita crise em muitos de nós, porque na nossa mentalidade, no nosso raciocínio lógico, a gente quer que, se nós venhamos a agir correto, que tudo dê certo, e quem age errado, que colhe as consequências dos atos errados. E o que o pregador está dizendo para a gente é que na vida nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes pais tementes a Deus ensinam os filhos no caminho do Senhor, e os filhos se desviam. E tem pais que não tem temor nenhum no Senhor, e os filhos se convertem. Certo? Tem coisas que são imprevisíveis, e é isso que ele está dizendo para a gente. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, mas também ao impuro. Tanto que sacrifica, ele está dizendo aquele que vai no culto e faz a sua oferta a Deus, porque nós estamos na literatura do Antigo Testamento, então aquele que sacrifica a Deus em louvor, tanto aquele que não teme a Deus, que não sacrifica ao Senhor, enfrenta as mesmas circunstâncias da vida debaixo do sol. E a gente, como todos os demais mortais como nós, sabemos que é exatamente assim. Tem coisas que nós esperamos que tudo dê certo, porque a gente fez tudo certo, e nem sempre dá certo. E tem coisas que a gente não faz certo, e que pela misericórdia e graça de Deus, no fim, Deus... Tem coisas que não dependem só da gente. Muito bem, Terezinha. Então, é nesse assunto que eu quero que a gente possa refletir hoje e orar, pedindo para que Deus nos dê sabedoria e discernimento. Então, o pregador, ele descreve o que aqui? Ele descreve as incertezas da vida,
e reconhece que não há marcos seguros e inabaláveis. Não tem como nós dizermos que algo não possa acontecer. Não existe marcos seguros, inabaláveis. Infelizmente não há. Coisas que não são boas podem acontecer com homens e mulheres bons, homens e mulheres de Deus. Nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades. Nós podemos agir corretamente nas nossas finanças, mas ainda assim podemos passar por problemas financeiros. Nós podemos agir corretamente nos nossos relacionamentos familiares, profissionais, eclesiásticos, e ainda assim podemos sofrer problemas de relacionamentos. A gente pode dar conselhos dos mais sábios e prudentes para os nossos filhos, para as pessoas que amamos, mas essas pessoas, infelizmente, podem tomar caminhos errados e equivocados. Não existe marcos seguros. Não dá para dizer, esse problema eu nunca vou ter. E a maturidade vai mostrando isso para a gente, né? A gente pensa algumas coisas assim, isso nunca vai acontecer com a minha vida. E de repente chega um momento que você fala assim, não acredito que isso um dia acontecer com a minha vida. Porque não existe segurança humana. A única segurança que nós temos é a da vida eterna. É essa quem crê em Cristo pode ficar tranquilo que quando o Senhor chamar, nós vamos para o lugar onde não há dor, não há sofrimento, não há angústia, e toda lágrima dos nossos olhos será enxugada pelo Senhor. Mas debaixo do sol, nós estamos sujeitos às mesmas coisas, nós estamos sujeitos aos mesmos problemas. Então, o que o pregador traz para a gente como reflexão? Uma das coisas que nós vamos ver é que em meio a essa imprevisibilidade da vida, a gente precisa confiar em Deus e na sua sabedoria, senão a gente enlouquece. Se a gente tentar de uma maneira lógica, racional, né, dentro da filosofia, o raciocínio cartesiano, né, essa reflexão lógica humana, se a gente tentar encontrar respostas que justifiquem tudo o que acontece, a gente fica louco e não consegue encontrar respostas, porque nem tudo faz sentido, tem coisas que escapam das nossas mãos. Então, confie em Deus, lembre-se que Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem toda a sabedoria, e Ele conduz a história, e que assim, a gente consiga também perceber que nós não conseguimos discernir qual é de fato todo o caminho seguro para a nossa vida. Ou seja, tem caminhos que a gente às vezes escolhe achando que aquele pode ser o melhor, que vai trazer os seus percalços, que vai trazer as suas barreiras. Não significa que você tomou uma decisão errada, mas significa que a vida tem os acontecimentos que estão além do que é bom e do que é mal. Você pode tomar as suas decisões que são corretas, coerentes, sábias, prudentes, mas ainda assim sofrer as dificuldades da vida. O nosso seguro, depois de toda a nossa jornada, a gente sempre vai ver que é o Senhor. O Senhor é quem nos dá segurança para a vida eterna, porque nos nossos dias debaixo do sol, a gente vai ver que tudo é passageiro. A gente cuida da saúde, mas de repente, ela se vai. A gente se dedica a uma coisa, e de repente as obras das nossas mãos, a gente viu que se acabou. É a imprevisibilidade da vida. Então eu coloquei aqui para a gente, que nós precisamos aprender a lidar com a imprecisão. É difícil para a gente que gosta de controlar tudo, não é não?
que a gente quer, né? A gente vai lá na Visafran, faz seguro, né? Fala assim, não, deixou eu assegurar tudo, a gente vai, tenta cuidar de todas as coisas. Mas a vida é marcada por situações de imprecisão. E a gente tem que pedir a Deus que nos ajude, né? Então, o que o Eclesiastes, o pregador, vai nos ensinar? Que a incerteza, saiu um E a mais ali na próxima, a incerteza que experimentaremos no dia a dia. Nós vamos experimentar coisas que são incertas. Isso é certo. É certo que nós vamos experimentar coisas incertas. Que nós vamos ser, em muitos momentos da nossa vida, surpreendidos por alguma coisa que nós não aguardávamos. Pode ser um diagnóstico médico, pode ser um problema com alguém da nossa família, pode ser uma crise que surgiu. Nós enfrentamos tudo isso. A incerteza faz vítimas, e às vezes essas vítimas somos nós. É diferente quando a gente vê alguém a quem conhecemos sofrendo de alguma incerteza. A gente fala, poxa vida, coitado, que situação, como é que pode? Mas quando é com a gente, muda totalmente. Você fala, mas como é que isso é possível? Nós temos uma disposição diferente quando é conosco, mas infelizmente nós vamos passar por situações em que seremos vítimas da imprecisão. A vida é uma convivência constante com fenômenos que não obedecem à estatística. Você pode às vezes falar assim, não, o número de pessoas que sofrem de tal enfermidade, que é uma enfermidade muito grave, é uma em cada 1000. Mas infelizmente, às vezes, eu e você podemos ser essa uma no meio de 1000. Podemos estar nessa estatística. Aí você vê pessoas que nesse momento de dor, de sofrimento, o que elas falam? Mas é uma coisa tão rara, tão difícil, justo comigo. Não é assim? Justo comigo. A gente começa a se questionar, entre tantas situações. Talvez você já tenha convivido com colegas, amigos, pessoas próximas no ambiente profissional, que ela chega para você às vezes no momento de desabafo, de sofrimento, e fala, olha, eu estou muito triste, muito chateado, estou até revoltado, porque eu fiz tudo certo, e na minha vida está dando tudo errado, e eu vejo a vida de outras pessoas que faz tudo errado, e parece que tudo dá certo, e vai nutrindo no coração uma amargura, uma revolta, uma indignação. Por quê? Porque tem fatalidades, na vida há fatalidades. E como que a gente então reage diante de tudo isso? Porque a gente não sabe o que vai acontecer conosco amanhã. O nosso futuro está oculto para nós. Certo? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai ser da gente semana que vem. Nós não sabemos quais são os problemas que nós vamos enfrentar e nem quais são as bênçãos que a gente vai colher. A gente não sabe. A gente espera, mas a gente não sabe. Como reagir? E aí, eu quero colocar algumas coisas que o pregador traz para a gente. E entre elas é a escolha que nós tomamos. E uma atitude importante para a gente é escolher sempre o caminho da vida. Escolha viver. Eclesiastes 9:4 vai dizer assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Olha a metáfora que ele usa.
olha, se você está vivo, e você está enfrentando muitos problemas, os quais você não esperava, não perca a esperança, porque se você está vivo, Deus pode mudar a sua realidade. Então escolha viver, escolha permanecer lutando. Há esperança. Não, estou com uma enfermidade gravíssima, mas você está vivo, Deus tem todo o poder de curar. Há esperança. Enquanto Ele não te chamar, há esperança. Tem um problema de relacionamento profundo, muita amargura, muita revolta, muito ódio, mas você está vivo ainda, Deus pode derramar o perdão e restaurar esses relacionamentos uma hora ou outra. Mas faz 10 anos que eu não falo com o fulano, faz 20 anos que eu não me entendo com aquela pessoa. Você está vivo? Então, ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E ele usa essa metáfora dizendo assim, olha, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Essa comparação é muito forte, porque o cão, na linguagem bíblica judaica, era rejeitado. Se você lê, a expressão falando sobre cão era ofensiva, porque o cão não era como é hoje, né? Que hoje tem cachorro que tem vida melhor que a gente. Você não tem plano de saúde, mas o cachorro tem. Né? Hoje é um tratamento muito diferente, mas naquela época não. Então ele está dizendo assim, olha, mesmo o cão sendo um animal impuro, rejeitado, maltratado, é melhor um cão vivo do que um leão, que aí era um animal valorizado, de força. Inclusive o próprio Senhor Jesus, ele é associado à figura do leão, o leão da tribo de Judá, do que um leão morto. Então quando ele usa essa comparação, ele está dizendo assim, até o mais insignificante dos animais tem esperança enquanto está vivo. Então se você está vivo, se você está respirando, saiba que por mais que você possa enfrentar fatalidades, Deus pode mudar a sua história a qualquer momento. E aqui está a nossa fé em Cristo, de saber que a gente não está jogado ao léu da sorte. A nossa vida está nas mãos do Senhor, o nosso Redentor, e na hora que for oportuna para Ele, Ele pode transformar qualquer coisa. Pode ser um casamento, pode ser um relacionamento de pais e filhos, pode ser uma cura física, pode ser um relacionamento quebrado. Há esperança. Então escolha viver. Não deixe que a fatalidade arranque de você o ânimo pela vida, porque ela pode tirar de nós o desejo de viver. Tem problemas que a gente pode vir a enfrentar, que você fala assim, Deus, por que o Senhor está me deixando vivo ainda? Eu prefiro morrer. Como Jonas fez, né? Senhor, tira a minha vida. Se o Senhor vai me humilhar desse jeito, perdoando os ninivitas, eu não quero mais viver, né? Escolha viver. Esse é um caminho. Enquanto há vida, ainda há esperança. Olha o versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Quando ele faz essa comparação dos vivos com os mortos, ele está mostrando que, para quem está vivo, há esperança. Para quem morreu, o juízo já está decretado. Não tem como mudar depois que você morre. Não tem como você restaurar um relacionamento depois que você morreu. Vocês podem se encontrar na glória, louvado seja o Senhor, porque a graça dele está maior do que as nossas dificuldades humanas. Mas não tem como você procurar aquela pessoa e falar, olha, vamos caminhar pela graça de Deus. Então, ele apresenta isso para a gente. A morte, ela é a penúltima palavra.
A morte, ela era a última palavra antes da ressurreição de Cristo. Mas com a ressurreição do nosso Senhor, a morte ela tem a penúltima. Porque por mais que nós venhamos a morrer, e um dia chegará o nosso dia, ela não tem poder sobre nós, porque nós ressuscitaremos para uma vida eterna com o nosso Senhor. Então, a vida, a esperança. Então hoje pela manhã, o primeiro conselho bíblico para nós, dentro das dificuldades que a gente enfrenta, é: se você está aqui hoje, tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem na escola dominical, escolha viver. Não deixe que uma fatalidade arranque de você a alegria de viver para a glória de Deus em Cristo Jesus. Não deixe. Levanta a cabeça, respira fundo e prossiga. Segundo, desfrute o que é momentâneo. Olha só o versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Além de escolher viver porque há esperança, com este verso, Salomão está dizendo para nós que nós devemos aprender a viver o nosso dia a dia sendo grato para aquilo que chega até nós. Quando ele diz, olha, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, ele está dizendo, olha, aproveite o momento que você está vivendo com o coração grato. Se alegre durante a sua vida. Não só escolha viver, mas escolha viver aproveitando cada momento que Deus permite que você viva. Porque esses momentos podem um dia acabar. Se você vai sentar numa mesa para comer, agradeça a Deus pela sua comida e coma com a boca gostosa. Isso aí não tem muita dificuldade para o povo, não. Come. Não é para você exagerar, tá bom? O autor bíblico não está dizendo o seguinte, ó, coma excessivamente, que é glutonaria. E nem está dizendo seja um beberrão. Ele não está incentivando aqui os excessos que são pecados. O que ele está dizendo é que você precisa viver aquele momento com o coração grato, por mais que ele seja passageiro, por mais que ele não vá permanecer para sempre. Então aproveite. Deus já se agradou de antemão. Nessa reflexão, o que ele está ensinando para nós é que a gente tem que aprender a superar a tendência, a disposição que nós temos de desvalorizar aquilo que é passageiro, de não dar importância para alguns momentos importantes da nossa vida, coisas que às vezes para a gente é tão rotineira, tão comum, que às vezes nós não valorizamos tanto. Nós às vezes não aproveitamos os filhos que estão em casa, às vezes a gente não se alegra com uma refeição que está com a mesa junto aos amigos, e a gente só vai sentir falta disso quando a gente não tiver mais. Pergunte para os pais que tiveram filhos pequenos, que deram trabalho, foi difícil, mas quando chega a época da universidade, da faculdade, eles saem de casa. Cada momento que se perdeu, eu falo assim, nossa, como era bom quando ele estava aqui me dando trabalho. Hoje eu sinto a casa vazia. Não é assim? Quem tem filhos aí? Por quê? Porque às vezes a gente não aproveita aquele momento, a gente só vai sentir falta daquilo quando não tem mais. Quando você fala, poxa vida, devia ter aproveitado mais. Mas como é bom quando a gente vive esses momentos, fala assim, poxa, eu queria ter aproveitado mais ainda, mas aproveitei bem.
Eu aproveitei cada momento. Eu queria ainda segurar os meus filhos quando eu era criança aqui, mas eles cresceram, mas louvado seja Deus porque eu pude crescer com eles. É diferente. E é isso que ele está dizendo, olha, desfrute os momentos. E a gente vai voltar nisso aqui daqui a pouco. Então a sabedoria está em não absolutizar o que é passageiro, o que é efêmero, mas sim saber aproveitar. Então assim, o que a gente precisa aprender? Que comer e beber não é a razão da nossa existência, certo? Não é a razão. A nossa filosofia de vida não é comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Como a própria palavra coloca, dizendo assim, ó, a gente só veio para esse mundo para comer, beber, então eu quero curtir a vida, que ela vai passar. Não é isso. A razão da nossa existência não é absolutizar o que é passageiro, mas também nós não podemos cometer o equívoco de desvalorizar aquilo que Deus traz às nossas mãos e nos concede por meio de sua graça. A razão da nossa existência não é absolutizar as coisas, colocar a razão da nossa vivência naquilo, mas a razão da nossa existência é também saber louvar e glorificar a Deus com as coisas simples que Deus coloca no nosso dia a dia. Então aproveite, desfrute. Você está num domingão tranquilo, aproveite teu domingo. Faça algo que você goste. Aproveite os momentos. Você vai sair de férias, descanse. Aproveite os momentos, desfrute, porque as tuas férias vão acabar. Mais rápido que você imagina. Chegou em casa depois de um dia de trabalho, a esposa preparou uma janta gostosa, senta, relaxa, aproveita o momento, porque amanhã, às 6 horas da manhã, o despertador vai tocar de novo. Não adianta, vai voltar a rotina. Então desfrute o momento, não absolutize o momento, mas não menospreze ele também. Outro conselho: celebre a vida. Em todo tempo, versículo 8, perdão. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O que o pregador quis dizer com isso? Sejam alvas as tuas vestes. Esteja sempre preparado, com roupas de festas. Jamais falte o óleo. A ideia do óleo é que o unge, para poder celebrar. Jamais falte isso na sua vida. Celebre. Celebre a Deus pelas vitórias da sua vida. Por menores que sejam, por mais simples que possam parecer, celebre. Celebre. Faça festa. Chame os amigos para sua casa, faz festa. Não esquece do pastor. Esteja pronto para celebrar, para agradecer. Seu filho terminou o infantil, vai para o fundamental, celebre. Ah, mas todo mundo passa do infantil para o fundamental, todo mundo passa, mas seu filho, aquele filho inclusive, vai ser uma vez só. Ele não vai passar duas. Saiu do fundamental, foi para o ensino médio, celebre. Você teve uma promoção no trabalho, celebre. Teve uma boa notícia, celebre. Esteja pronto para celebrar. Tomou uma rasteira da vida, celebre. Celebre, porque por maior que seja o problema, pelo menos uma lição você teve. Então você fala assim: Deus, hoje eu vou festejar, porque o Senhor me ensinou da maneira mais difícil uma coisa nova. Louvado seja o nome do Senhor, porque se não fosse apanhando eu não ia aprender.
Quantas coisas que nós aprendemos na vida porque a vida nos bateu. Celebre. No deserto, no momento de sofrimento. Então, o Eclesiastes dizendo o seguinte para a gente: olha, esteja preparado. Lá em 1 Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, do verso 1 ao verso 5, nós temos a visita da rainha de Sebá a Salomão, porque ela ouviu falar que Salomão era um homem muito sábio, que Salomão era o homem mais sábio que havia no mundo, e ela quis conhecê-lo, e ela levou um monte de presente para Salomão, e ela foi conhecer, e levou um monte de perguntas para Salomão, e ela começou a perguntar para Salomão todas as coisas que ela tinha dúvida, e o texto bíblico vai dizer que Salomão respondeu com eloquência, com sabedoria, todas as perguntas da rainha. E aí, depois de ouvir todas as perguntas, a rainha foi conhecer todo o palácio que Salomão tinha. E ela viu que em todos os lugares havia excelência, havia limpeza. O dormitório dos empregados era limpo. Os banheiros dos empregados estava brilhando. E ela viu que tudo na vida de Salomão estava preparado para celebrar. Dava para ter festa em qualquer lugar. Estava tudo pronto a qualquer momento. E nós precisamos ter um coração aberto e preparado para celebrar. Mesmo que seja nos momentos difíceis da vida. A gente agradecer a Deus e dizer: Deus, obrigado, porque se não fosse também essa luta, eu não cresceria, eu não amadureceria. Então celebre, faz festa. Fala: hoje nós vamos, deixa eu pensar aqui. Bom, não vou dar exemplo agora não. Oi? Hoje nós vamos festejar. Então aprenda a festejar. Outro conselho: divida a vida com quem você ama. Divida a vida com quem você ama. Além de aproveitar esses momentos que são rápidos, que são passageiros, Salomão enfatiza a importância de viver a vida com as pessoas que são importantes para nós. E ele vai dizer no versículo de número 9: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Aproveite a vida e aproveite-a com quem você ama. Ele coloca de maneira bem objetiva aqui a mulher. A gente sabe que Salomão, ele viveu num período da poligamia, e ele era polígamo, ele tinha muitas mulheres e muitas concubinas, né? E ele coloca isso mostrando que é importante viver com a pessoa a quem a gente ama. Nós, biblicamente, dentro do Evangelho de Cristo, a gente sabe que o caminho correto, ético, moral e uma vida de integridade e santidade é a monogamia, né? A gente tem essa consciência, e é importante a gente levar esse versículo na interpretação de que quando ele cita a mulher, ele não está aqui tão somente resumindo a companheira que a gente decidiu caminhar durante a nossa vida, ou no caso de você, mulher, o companheiro, mas as pessoas que fazem parte do nosso ciclo familiar, pessoas que convivem com a gente, a quem nós amamos. Ele está dizendo que proveito tem a vida se a gente não desfrutar com as pessoas que a gente ama. Uma vida solitária é uma vida infeliz, não é uma vida de solitude, tá bom? Porque tem horas que eu sei que os maridos querem ficar longe da mulher. Eu sei que tem horas que você fala assim: pelo amor de Deus, eu quero ficar em silêncio. Né? Vai lá no Recanto do Guerreiro, né?
Vai para um canto, fala, não, deixa eu... E tem hora que as mulheres também querem ficar em silêncio, quer ficar, não, olha, não quero ouvir você me pedindo nada agora, né? Perguntando nada, eu quero ficar na minha, quero descansar. Tem hora que a gente precisa desse momento de solitude, certo? Tem hora que a gente quer refletir, que a gente quer pensar, ou tem hora que a gente não quer nem pensar, mas a gente não quer que ninguém perturbe a gente. Solitude. Mas ninguém vive sozinho. A gente precisa dos relacionamentos, precisa da vida das pessoas. Então divida a vida com quem você ama. Compartilhe as suas vitórias, compartilhe as suas conquistas, compartilhe as suas lutas, compartilhe as suas dificuldades. Curta a vida com a mulher que você ama, com os seus filhos a quem você ama, com seus amigos que você ama. Porque a vida também ela faz sentido quando a gente chega no final dela e fala assim, olha, passei por muitas lutas, mas eu compartilhei a minha vida com pessoas que eu amei e que me amaram. Né? Foi uma troca, foi um relacionamento saudável para a glória de Deus, com dificuldades, com lutas, mas uma vida gratificante. Divida a vida. Ame bastante, desfrute dessa vida compartilhada e aprenda em tudo viver com equilíbrio. Então tem hora que você vai precisar de um refrigério mesmo, tem hora que você vai precisar falar assim, não, deixa eu dar uma respirada, né? Deixa eu ir pescar. Não sei quem gosta de pescar aqui. Né? Deixa eu ir pescar um pouquinho, né? Dar uma respirada, mas você precisa dividir a sua vida. Viva de forma mais assertiva. Versículo 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com toda a sua força, faça-o com intensidade, faça de coração, faça mais coisas. Salomão está dizendo para nós o seguinte: se envolva mais, seja mais assertivo, no sentido de dizer mais palavras positivas, não palavras positivas no sentido de autoajuda, né? Não são palavras positivas, afirmativas, no sentido de uma elevação da sua autoestima, no aspecto de alcançar alguma coisa que você desejava, mas ele está dizendo para você ser mais proativo, mais assertivo naquilo que você realiza e aprender a dizer mais sim do que não, porque a gente foi habituado a dizer muito não. O filho nasce, eu acho que a primeira palavra que ele deve aprender é não. Porque você fala, não, deixa eu, não vai, não pega, não fala, não, agora não, não. Aí você vira avô, aí você começa a dizer só sim. Né? O filho vai, eu quero comer chocolate, antes do almoço, não. Aí vira avô, eu quero comer chocolate, toma aqui, mas come escondido. Aí você começa a dizer sim. Pai, vamos jogar bola? Não, agora estou cansado. Vamos assistir um filme? Não, eu não quero, tenho que trabalhar. Vamos fazer? Não. Bem, vamos sair hoje à noite? Não, estou cansado. Não. E ele está dizendo, olha, para de falar não um pouco. Fala sim. Seja mais assertivo, faz com intensidade,
Se dedique àquilo que Deus está colocando em suas mãos. Lembre-se que para onde você vai, não tem obra, não tem projeto. Não adianta depois que você chegar no final da vida e dizer, ah não, agora eu vou começar a dizer sim, aproveitar a vida com as pessoas que eu amo, agora é tarde, agora é só na glória. Já foi. Tem um médico, me fugiu o nome dele, eu li um livro que ele escreveu, mas era um livro sobre sucesso na área secular, e ele fez uma pesquisa dizendo quantos nãos uma criança escuta até os seus 5 anos de idade. Eu lembro que era absurdo. Era absurdo. Por quê? Porque a gente se habitua a falar não. Quantos não você falou ontem? Hoje de manhã. E a gente vai se habituando. Então, o autor de Eclesiastes, ele está dizendo, olha, como a nossa vida é marcada por fatalidades, por momentos difíceis, tudo quanto vier à sua mão, faz com todas as suas forças, faz com intensidade, viva com intensidade. Você pode ajudar, ajuda, você pode fazer, faça, você pode ir, vai. Aprenda a dizer mais sim, ao invés de apenas não. E o conselho é para vivermos com toda a intensidade a vida que Deus nos oferece. Último conselho: confie na bondade de Deus. Aí eu retomo no começo, versículo 1. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, os seus feitos, estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos de Deus. Estar nas mãos de Deus é entendermos e confiarmos que Deus tem o melhor caminho para nós, mesmo que sejamos surpreendidos por alguma dificuldade. Então confie na bondade de Deus. Viva a vida e descanse em Deus. Ah, mas eu posso passar por um problema. Pode passar. Mas confie que Deus não te deixará sozinho no meio do problema. A diferença, e a diferença gritante, absurda, total, que existe entre os que creem em Cristo e os que não creem, é que quando a fatalidade chega, a gente tem o Deus Todo-Poderoso presente com a gente para passar pelo deserto que a gente vai enfrentar. A gente não está sozinho. E essa é toda a diferença. É a gente saber que por maior que seja a luta, a gente sabe que Deus não nos desampara. Deus é bom. Mesmo diante das situações caóticas, Deus continua sendo bom. A bondade dele dura para sempre. Então, lembre-se disso, Deus é bom. Quando o problema vier e o seu raciocínio querer atribuir a Deus o mal que você está sofrendo, a dificuldade que você está passando, clame a Deus para que Ele te ajude por meio do seu Santo Espírito a declarar e crer que mesmo em meio às dificuldades da vida, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Por mais que você não encontre respostas do porquê de algumas coisas, confie em Deus. E lembre-se que a bondade dele sempre o seguirá. É um dos cânticos que nós entoamos muito aqui esse ano nos domingos à noite, né? Lindo, né? Muito maravilhoso. Então, confie na bondade de Deus. Finalizando, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse o seguinte: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por aflições, nós vamos enfrentar problemas, dificuldades, mas em Cristo permaneceremos firmes e nele somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores.
Então, conselhos gerais aí para a gente finalizar a nossa aula. O futuro é incompreensível, está oculto, a gente não sabe. Aceita que dói menos, né? Fala assim: Deus, está nas tuas mãos, eu vou fazer o que eu posso, mas está tudo nas tuas mãos. A morte é inevitável, Eclesiastes mostra isso. Todos nós estaremos diante do nosso Senhor prestando conta das nossas ações, não tem como. A gente envelhece, a vida passa, bênção e infortúnio é imutável. O que isso significa? Que nós somos tão abençoados quanto podemos passar por dificuldades. E as dificuldades pelas quais nós passamos, nós vamos com a graça de Deus superar, vencer, enfrentar, sair dela até mais fortes, mas não vai mudar o fato de que nós passamos por elas, não tem jeito. Se você teve um câncer e venceu o câncer, você venceu uma doença, mas não significa que você não a teve, é imutável, você teve. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele esteve contigo na hora da dor, na hora do sofrimento. Então viva a sua vida para a glória de Deus, viva a sua vida focado em Cristo, e que quando nós passarmos por lutas, por dificuldades, que a nossa fé seja fortalecida e jamais enfraquecida, que nós possamos nos achegar mais ao Senhor nas lutas, ao invés de nos afastarmos diante da dor do sofrimento. Amém?